Olá pessoal, de volta aqui para continuarmos com o nosso curso, a Jornada Interior. Ainda estamos falando sobre os símbolos. Nessa aula, porém, eu vou falar sobre o inconsciente personificado em símbolos. Na verdade, Jung comenta em seus livros que o inconsciente ele gera símbolos. E de fato, quem consegue perceber através dos sonhos os símbolos eles são uma forma de expressão do inconsciente com a parte consciente da personalidade, ou seja, é uma forma de contato, né? Então, Jung vai dizer o seguinte: qualquer que seja a constituição do inconsciente, é um fenômeno natural que gera símbolos e estes mostram ter sentido. Ou seja, o inconsciente gera símbolos e esses símbolos eles têm sentido. Seja o que for a inconsciência, sabe-se que é um fenômeno natural que produz símbolos provadamente relevantes. Ou seja, eu trouxe dois trechos de livros diferentes, mas que dizem praticamente a mesma coisa. Passei mais de meio século pesquisando os símbolos naturais e cheguei à conclusão de que os sonhos e seus símbolos não são nenhum absurdo estúpido. Ao contrário, eles fornecem informações muito interessantes. Basta esforçar-nos para entender os símbolos. É verdade que os resultados pouco têm a ver com compra e venda, ou seja, com os nossos interesses terrenos, mas o sentido de nossa vida não se esgota em nossas atividades comerciais, nem os anseios da nossa alma humana são saciados pela conta bancária, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar de outra coisa. Neste período da história humana em que toda a energia disponível é dedicada ao estudo e à investigação da natureza, dedica-se pouquíssima atenção à essência do homem, ou seja, à sua psique, enquanto multiplicam-se as pesquisas sobre as suas funções conscientes. No entanto, as regiões verdadeiramente complexas e desconhecidas da mente, onde são produzidos os símbolos, ainda continuam virtualmente inexploradas. E é incrível que, apesar de recebermos quase todas as noites sinais enviados por estas regiões, pareça tão tedioso decifrá-los que poucas pessoas se tenham preocupado com o assunto. O mais importante instrumento do homem, ou seja, a sua psique, recebe pouca atenção e é muitas vezes tratado com desconfiança e desprezo. Por exemplo, as pessoas falam assim: é apenas psicológico. É uma expressão que significa habitualmente: não é nada. Então fica por isso mesmo. Ou seja, de que o inconsciente constantemente ele está conversando, ele está tentando, digamos assim, ter contato de forma, claro que é uma forma indireta, né? Mas ele está tentando, digamos assim, se apresentar para o inconsciente para que ele compreenda, né? Ou seja, através dos símbolos. Só que muitas das pessoas sequer ligam para essa parte psíquica, ou seja, sequer dão interesse à parte da alma que é inconsciente. Mas Jung também vai falar sobre os símbolos, né? Como é que os símbolos eles possuem mais de uma interpretação. Por exemplo, o sol, ele é um símbolo da fonte da vida e da totalidade última do homem, tal como é indicado na Solificatio. A Solificatio é uma das operações da alquimia. Ora, o Sol é um símbolo antigo, ainda que muito próximo de nós. Sabemos igualmente que os cristãos dos primeiros séculos tinham uma certa dificuldade em distinguir o Sol nascente do Cristo. Por exemplo, a força vital psíquica, ou seja, a libido, ela é simbolizada pelo Sol, ou personifica-se em figuras de heróis com atributos solares. Por exemplo, aquele deus Hélio, né? Hélio, se não me engano, que é um deus solar, né? Ele representa essa força vital psíquica, ou seja, libido. Ao mesmo tempo, porém, ela se expressa em símbolos fálicos. E símbolos fálicos, por exemplo, a gente tem o cetro, né? O dorje também, né? Dorje tibetano, se eu não me engano, é um símbolo fálico. Ou seja, o símbolo fálico ele representa essa energia psíquica, essa força vital psíquica também.
Este exemplo pode mostrar que a interpretação de sonhos e símbolos depende muito da constituição individual do sonhador. Os símbolos não possuem apenas uma, mas várias interpretações. Às vezes apresenta mesmo um par de opostos, como por exemplo a estela matutina, né, que na verdade é a estrela da manhã, ou Lúcifer, né, que a carrega, que é um conhecido símbolo de Cristo e ao mesmo tempo do demônio. O mesmo vale para o leão, né? O leão, né, em algumas passagens da Bíblia, Cristo é identificado com o leão, mas também o diabo é identificado como leão, ou seja, aquele que ruge, né, o leão que ruge. A interpretação correta depende do contexto, isto é, das associações ligadas à imagem onírica e do estado de espírito efetivo do sonhador. Então, Jung ele era contra, né, ter, digamos assim, ter uma lista, um sumário de sonhos, né, de símbolos de sonhos, dizendo, esse símbolo, se você sonhar com esse símbolo, significa isso ou significa aquilo. Porque vai depender muito do contexto, ou seja, vai depender das associações ligadas à imagem que apareceu no sonho. Por exemplo, a gente tem aqui a questão da serpente, né? A serpente, ela tanto pode, digamos assim, ser interpretada como algo de uma sabedoria, né, elevada. Ela é a sabedoria personificada, elevada, só que a serpente também ela é um símbolo nefasto do inconsciente. Também representa a questão digamos assim, do sombrio, né, ou do pecado, do próprio diabo também, né, enfim. Então, assim, vai depender muito do contexto e, como ele falou aqui também, do estado de espírito efetivo do sonhador. Então, é muito difícil a gente interpretar o sonho e dizer que o símbolo é somente aquilo, ou seja, determinar que o símbolo ele tem apenas uma interpretação e não é. Não tem como ser assim. Então, assim, vai depender de fatores, de outros fatores, né? O inconsciente limita-se não apenas aos processos de instintos e reflexos dos centros subcorticais, mas também ultrapassa a consciência, antecipando com seus símbolos futuros processos da consciência. Por isso, ele também é uma forma de supraconsciência. Ou seja, a gente estudou nas aulas passadas que existe esse aspecto do inconsciente, né, que é representado pelos instintos, pela alma animalesca, a alma instintiva, mas é que Jung fala que o inconsciente ele não limita somente a isso, né? Não se limita somente à questão dos instintos, dos processos instintivos e dos reflexos dos centros subcorticais, né? Ou seja, das reações impulsivas e tudo mais, mas ele também representa algo que ultrapassa a consciência, ou seja, ele antecipa com seus símbolos futuros processos da consciência, ou seja, algo que ainda vai tornar-se consciente para o indivíduo, o inconsciente já começa a manifestar para ele. Então, assim, coisas que ainda vão se tornar conscientes já começam a se apresentar através dos símbolos. Por isso que Jung fala que o inconsciente também é uma forma de supraconsciência, ou seja, é a questão do eu superior, né, do homem primordial, do Adesh, do Adão Cadmo, como a gente viu nas aulas anteriores. E aí, para a gente explicar aqui de forma didática, né, de forma figurativa, eu coloquei da seguinte maneira: o inconsciente, como a gente já sabe, a primeira esfera é o inconsciente pessoal, é o estado crepuscular, né, que a criança nasce ali, né, com uma consciência, porém o complexo do eu não está estruturado, então ela ainda está mergulhada no inconsciente coletivo. Mas aqui a gente trata como inconsciente pessoal, né, que é o estado infantil até a fase adulta. Nós temos uma camada mais profunda, que é o inconsciente coletivo, onde, digamos assim, brotam os instintos, né, ou seja, é um estado ainda de indiferenciação que o ser humano tem com os estados afetivos, os instintos, enfim. Mas aí também tem a supraconsciência, que é aquela mente original, ou seja, que aquela que a gente viu em uma das aulas anteriores, né? Dessa mente original que representa essa supraconsciência.
Ao que parece, o inconsciente não é apenas a alma instintiva animalesca, mas existe também no inconsciente um aspecto espiritual, que é a supraconsciência. E aí, a imago materna, que de um lado se transforma no maior perigo para o herói, justamente porque é o lado sombrio, né, do inconsciente, ou os instintos, é o, digamos assim, é o lado de indiferenciação, né, que o indivíduo está totalmente inconsciente, mas justamente também por isso é, ela é também a única fonte de seus atos e de sua ascensão. Sua ascensão significa renovação da luz, um renascimento do consciente a partir das trevas, isto é, da regressão ao inconsciente. E aqui basta a gente lembrar daquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Que ele falava que era necessário o homem renascer, ou seja, de que ele precisava, né, fazer essas regressões ao inconsciente, mas de forma simbólica ele não entendeu, né? Nicodemos achava que tinha que entrar dentro da mãe física e não era, né? E sim a mãe que ele estava falando era o inconsciente, era justamente a fonte onde esse indivíduo pode renascer, ou seja, pode se transformar no próprio inconsciente. É fácil entender o que a luta contra o monstro marinho representa. É a luta pela libertação da consciência do eu das amarras fatais do inconsciente. O preparo do fogo no ventre do monstro é um indício disto. É uma magia apotropaica, não sei se assim se pronuncia, relativa a apotropismo, ou seja, ritual ou receita que busca afastar o mal dirigida contra as trevas do inconsciente. A salvação do herói é ao mesmo tempo um nascer do sol, o triunfo do consciente. Ou seja, quando o indivíduo é em contato com o inconsciente, ele consegue, digamos assim, trazer para a consciência, né? Ele consegue trazer um conteúdo que outrora era inconsciente, ele consegue tornar aquele conteúdo consciente, conscientizar, né, aquele conteúdo que antes o dominava, o subjugava e agora ele trouxe para a consciência, ele renasce, né? Ele triunfa sobre algo que o subjugava anteriormente. Mas o efeito de um tal ato heróico, infelizmente, não dura muito. Sempre de novo, os esforços do herói devem renovar-se, e isto sempre sob o símbolo da libertação da mãe, ou seja, a mãe aqui representando o inconsciente. Como a deusa era, né, no papel da mãe perseguidora, é a verdadeira fonte dos grandes trabalhos de Hércules. Estas são aventuras mortais das quais o herói poderá sair vencedor, mas também vencido. O homem e seu consciente sempre ficam para trás em relação aos objetivos do inconsciente. Ele cai em preguiçosa indolência até que sua libido o chama para novos perigos. Ou então, no auge da existência, ele é cometido por saudade retrospectiva e paralisa. Mas se entender a perigosa atração pelo proibido ou pelo aparentemente impossível, ele perece ou se transforma em herói. Ou seja, se ele perece é porque ele ficou preso, né, em alguma nostalgia, né, nessa saudade retrospectiva e paralisou. Mas se ele se transforma, ou seja, se ele sai renovado, renascido desse contato com o inconsciente, ele se transforma em herói. Assim, a mãe é o demônio que desafia o herói para grandes feitos, colocando em seu caminho a serpente que o destruirá. Ou seja, a serpente aqui como símbolo do inconsciente. Bom, como a gente viu, o inconsciente ele tem, digamos, essa dualidade, esse paradoxo em que o inconsciente ao mesmo tempo representa trevas e inconsciência, mas ao mesmo tempo ele é a fonte em que o indivíduo pode renascer, ou seja, ele pode trazer a luz, né? Ou seja, a partir das trevas renascer novamente. Então, essa dualidade, a título de exemplo dessa dualidade do inconsciente, Jung, ele fala ele comenta uns escritos de um filósofo, um poeta, e eu trouxe aqui para a gente entender
O que significa, né, essa parte da supraconsciência, ou seja, esse aspecto espiritual que existe no inconsciente. Ele diz o seguinte: nas profundezas, ou seja, do inconsciente, né, nas profundezas mora a sabedoria da mãe. Se uma só coisa com ela confere aos sentidos a percepção de coisas mais profundas, das imagens e das forças primitivas que estão na raiz de todas as realidades e constitui a matriz que as nutre, conserva e cria, o poeta Hölderlin, não sei se é assim que se pronuncia, é, ele teve uma experiência, né, com o inconsciente. Então Jung comenta isso em seu êxtase, ou seja, o poeta em seu êxtase doentio, sente multiplicada a grandeza do que vê, mas não se interessa em trazer para cima, para a luz do dia, aquilo que colheu na profundidade. De fato, aquilo que o poeta vê em profundidades vulcânicas é o espírito, assim como ele sempre foi, a totalidade das formas primitivas das quais se originam as imagens arquetípicas. Neste mundo do inconsciente coletivo, há um tipo que, ao que parece, tem a importância máxima e que se expressa na figura do herói divino, que no Ocidente corresponde a Cristo. Ou seja, esse tipo que se encontra no inconsciente, que é de máxima importância, que se expressa na figura do herói divino, é justamente, eu acredito que ele está falando, está se referindo ao homem primordial, ao Adão Cadmo, a Desh, enfim, ao si mesmo, todos aqueles nomes que a gente viu na aula anterior. Mas aí, pessoal, eu gostaria também de exemplificar uma coisa, que o inconsciente coletivo, ele possui, ele é, digamos assim, Jung fala que a psique ela é caracterizada por uma dissociação. Dissociação é divisão, né? É separação. Então, eu coloquei aqui como se o inconsciente coletivo ele tivesse várias partes, como a gente viu, né, no nosso curso, né, naquele mapazinho, né, que eu exemplifiquei. Então, o inconsciente coletivo é como se ele tivesse várias partezinhas que estão desintegradas, né, que são esses continentes. E aí, para a gente entender um pouco, ao receber forma e nome, o ser psíquico ele é dissolvido em unidades cunhadas e avaliadas. No entanto, isto só é possível porque ele é uma multiplicidade inata, um acúmulo de unidades hereditárias não integradas. Ou seja, no nosso desenho aqui, essas unidades hereditárias não integradas são os pedaços aqui de terras, né? São os continentezinhos. O homem natural não é o si mesmo, mas uma partícula da massa, e a própria massa é a tal ponto coletivo que nem sequer tem a certeza de seu próprio eu. É por esse motivo pelo qual necessitou, desde os primórdios, dos mistérios de transformação que o tornam algo, arrancando-o da psique coletiva de caráter animalesco, isto é, pura multiplicidade. No entanto, se a multiplicidade depreciada do homem natural ela for rejeitada, sua integração, ou melhor, o processo de autorrealização também será impossibilitado. Esta formulação não afirma que o si mesmo é criado no decorrer da existência, mas apenas é conscientizado. O si mesmo, que a gente viu que é o homem primordial, né, existe anteriormente desde todo sempre, porém de modo latente, isto é, inconsciente. Isto equivale à morte espiritual. A vida em seu verdadeiro sentido não é um deixar acontecer, mas também torná-la consciente. Somente a personalidade unificada é capaz de experimentar a vida, contrariamente àquele evento cindido em aspectos parciais que também se chama homem. Ou seja, se essa multiplicidade dessas, digamos assim, que são esses continentezinhos, né, que eu coloquei aqui de forma desenhada, se essa multiplicidade do homem natural ela for rejeitada, equivale a uma morte espiritual, porque esses continentezinhos, a gente vai ver que eles são os sistemas parciais autônomos, aquilo que Jung chama de
Sistemas Psíquicos Parciais Autônomos no livro Estudos Alquímicos. Ou seja, esses continentezinhos aqui seriam essas unidades, digamos assim, hereditárias, que ele chama, né, desintegradoras, que o indivíduo ele precisa, digamos, ao decorrer do seu desenvolvimento, ele vai tendo autoconhecimento dessas partes. A gente já viu que um desses continentezinhos é a sombra, né? A gente viu que um desses continentezinhos são os complexos, que são causados por traumas, ou são os complexos que de conteúdos que ainda não se tornaram conscientes, mas que estão querendo se tornar conscientes, então eles se apresentam de forma da forma como complexos, né? Eles se comportam como complexos. Então, assim, a gente viu a ânima e o ânimos, então, são arquétipos, são, na verdade, são essas partezinhas aqui, que a gente já está tendo autoconhecimento para a gente poder compreender essa totalidade que é o indivíduo, né? E que ele conhece apenas uma parte dela. Então, de forma didática, nosso círculo, né, que eu sempre faço ele, né, que representa aqui o círculo maior, a totalidade da psique. Dentro dela nós temos o inconsciente pessoal, que é mais próximo da consciência, a consciência, e dentro da consciência nós temos o eu, né, o complexo do eu ou o ego. E aqui estão tá nossos continentezinhos, ou seja, tudo aquilo que ainda é necessário a gente ter conhecimento, ter autoconhecimento, né, para que a gente possa compreender, trazer para um sentido e integrar na consciência, né? As tendências à dissociação caracterizam a psique humana e são inerentes a ela. Sem isto, os sistemas psíquicos parciais nunca teriam cindido, ou melhor, não teriam gerado espíritos ou deuses. Isso é um fato que a gente precisa compreender numa oitava maior, de que os deuses, ou aquilo que a gente vê nos mitos, eles são como se fosse uma projeção de um desses continentezinhos que ainda não se tornou, digamos assim, consciente, né? Mas que foi projetado justamente para o homem poder compreender, né? Aquilo ali, que aquilo está dentro dele, né? Então, assim, claro que o mito e os deuses, eles tiveram uma parte de uma elaboração consciente, mas eles foram apreendidos de forma inconsciente, né? Foi uma projeção desses sistemas parciais autônomos, pois os sistemas parciais se comportam como quaisquer outros conteúdos reprimidos, induzem forçosamente a atitudes falsas, uma vez que os elementos reprimidos reaparecem na consciência sob uma forma inadequada. Ou seja, eu trouxe aqui um trecho do livro Estudos Alquímicos, onde Jung fala dos sistemas parciais autônomos, que são partes da psique que foram também reprimidas, né? No processo de, digamos assim, de evolução da consciência, foram sendo diferenciados e alguns conteúdos foram sendo reprimidos, fora aqueles conteúdos que a gente já tem, né? Que a gente já reprime de comum com todo mundo, né? A sombra é reprimida, enfim. Então ele fala sobre isso, pois os sistemas parciais se comportam como quaisquer outros conteúdos reprimidos. Induzem forçosamente atitudes falsas, uma vez que os elementos reprimidos eles reaparecem na consciência sob uma forma inadequada. Esquecemos assim completamente que o motivo pelo qual a humanidade crê no daimon, ou seja, a palavra daimon aqui, pessoal, é uma palavra grega que significa Deus, ou semelhante a um deus, ou poder, ou destino. Na mitologia grega, era um espírito ou divindade menor que mediava entre os humanos e os deuses. Então Jung fala, né? Esquecemos assim completamente que o motivo pelo qual a humanidade crê no daimon, na divindade, nesse ser que faz essa mediação e que esse daimon também pode representar o homem primordial, ao meu ver, né? Porque a gente crê nessa divindade interior. Então ele fala, nada tem a ver com fatores externos, mas se apoia na percepção ingênua e de poderosa atração interna dos sistemas parciais autônomos.
Esse efeito não é eliminado mediante o nome com que é criticado ou pelo fato de ser considerado falso. O efeito ele é coletivo e sempre presente. Os sistemas autônomos estão constantemente em ação, pois a estrutura fundamental do inconsciente não é afetada pelas oscilações de uma consciência efêmera. E aí eu gostaria também de explicar aqui que a ânima ela é como se fosse uma representação, né? Tanto a ânima como o ânimos, ela é como se fosse, eles são como se fosse uma representação de uma dessas partes aqui, né? Ou da totalidade quando o homem não consegue diferenciar outros arquétipos. Então, aqui eu trouxe um trecho também falando sobre isso. A ânima nada mais é do que uma representação da natureza pessoal do sistema parcial autônomo de que falamos. Ou seja, ela é uma representação de uma parte da psique que ainda não foi reconhecida, né? Que não foi integrada, enfim. E aí Jung fala ainda mais o seguinte, da ânima, né, principalmente representando uma separação com insistente tendência a uma existência independente na psique masculina em geral. A tendência à autonomia faz com que a ânima antecipe pensamentos e decisões do consciente masculino, de modo que este sempre se confronta com situações que ele não procurou e aparentemente não causou. Ou seja, é dessa forma que a ânima ela se apresenta, né? Ela é uma parte separada do consciente masculino. E aí ela afeta esse consciente masculino justamente antecipando, né, pensamentos e decisões e, e aí o indivíduo ele às vezes não compreende, né, esse processo que ele vive ali com a questão desse simbolismo da ânima, né, que é na verdade uma representação da sua alma, numa parte da sua alma que é inconsciente. Para o psicólogo, a ânima não é um ser transcendental, e aqui é preciso fazer um adendo. Jung foi muito criticado sobre essa questão de personificar, digamos assim, o inconsciente, né? Com figuras, digamos assim, com essas personificações que é a ânima e o ânimos. E aí Jung fala, não é uma figura transcendental, ou seja, não é algo metafísico, mas é algo que se pode experimentar, tal como define com clareza o texto em questão. Os estados efetivos, eles são experiências imediatas, ou seja, de que a ânima ela é experimentada através de estados afetivos e que esses estados afetivos eles são experimentados de formas imediatas. E aí ele diz: por que então se fala de ânima e não de simples humores? O motivo é o seguinte: os afetos têm um caráter autônomo e por isso subjugam a maioria das pessoas. No entanto, os afetos também são conteúdos da consciência que podem ser delimitados, isto é, são partes integrantes da personalidade. Assim, pois, têm um caráter pessoal, podendo ser facilmente personificados e o são ainda hoje, tal como mostrei nos exemplos acima. Ou seja, de que a ânima, em que pese ela ser uma parte da psique, né, que está separada ali do consciente masculino, em que pese ela, esse fato dela estar separada e dela também ser uma psique coletiva, mas a forma como ela se apresenta é uma forma pessoal. Por isso que é fácil personificar, né? Por isso que Jung fala que é fácil personificar, porque ela se apresenta, ela tem um caráter pessoal, ela se apresenta de forma de fato enganar o sujeito, né? O indivíduo nas tramas das emoções, dos afetos, enfim. A personificação não é uma invenção ociosa, porquanto o indivíduo efetivamente citado não demonstra um caráter indiferente, mas um caráter bem definido e diferente daquele que lhe é habitual. Ou seja, é como se o homem ele se apresentasse ali de forma diferente, né? É como se ele apresentasse ali uma outra faceta dele
que talvez nem ele sabia, né, que existia. Então, uma investigação cuidadosa revelou que o caráter afetivo do homem tem traços femininos. Deste fato psicológico deriva a doutrina chinesa da alma pura e a minha própria concepção de ânima. Uma introspecção mais profunda ou uma experiência estática revela a existência de uma figura feminina no inconsciente. Daí o seu nome feminino, ânima, psique e alma. Ou seja, essa introspecção mais profunda ou uma experiência estática, a gente viu que alguns autores masculinos têm, né, esse tipo de experiência e justamente conseguem captar essa figura feminina do inconsciente. E aí transforma em vários poemas e às vezes até em romances, enfim, como a gente viu. Ou seja, como a gente viu nas aulas anteriores quando a gente estudou sobre a ânima. Pode-se também definir a ânima como imago ou arquétipo, ou ainda como o depósito de todas as experiências que o homem já teve da mulher. Justamente porque ela é uma parte da psique coletiva, ela é, digamos assim, como se ela fosse um agregado, uma egrégora de experiências que o homem teve com a mulher. Por isso, a imagem da ânima é, em geral, projetada numa mulher. Como sabemos, a arte poética frequentemente descreveu e cantou a ânima. A relação que a ânima tem com o espectro na concepção chinesa, ou seja, com a alma pu, né, que a concepção chinesa, inclusive no livro A Flor de Ouro, fala sobre ela, é interessante para o parapsicólogo, pois os controls mediúnicos são muitas vezes do sexo oposto. Quando eu li o livro A Flor de Ouro, lá fala sobre essa alma pura, né? Que na verdade é uma alma cetônica ligada à terra, ligado, digamos assim, às paixões terrenais, ou seja, ligada aos prazeres, enfim. A alma pura, ela representa a ânima, ou seja, esse aspecto da psique ou da alma humana que é ligado aos instintos, né? Que é ligado ao cetônico, ao mundo mais assim, digamos, apegado à matéria e às vezes também tenebroso, né? Sombrio. E aqui, de forma didática, novamente, separei consciente, né? A parte de cima, a esfera das reminiscências pessoais e inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e logo abaixo a supraconsciência, que é aquela mente original, né? Ou seja, o aspecto espiritual. No entanto, eu coloquei isso aqui só de forma didática mesmo, porque, como eu disse nas aulas, acho que foi nas primeiras aulas do nosso curso, que não existe uma demarcação, uma delimitação exata onde termina consciente e começa inconsciente. Na verdade, tudo é fluídico, né? Então, assim, é só para de forma didática. E quando Jung fala sobre o homem natural, quando ele fala sobre esse homem natural, que não pode ser rejeitado às partes, né? Eu acredito que ele está se referindo, então, a essas partes aqui, né? Que corresponde a essas três esferas da psique humana. E aí também uma outra forma de exemplificar a psique, né? É, é de que a psique, figurativamente, de forma didática e, de novo, né? De forma bem ilustrativa, de que a psique ela seria uma constelação. Então, os sistemas parciais autônomos, ou seja, essas tendências autônomas e desintegradoras, elas seriam como que outras estrelas. E o eu, o complexo do eu, seriam também uma estrela ou um planeta, enfim. Então, aqui de forma didática, essas outras estrelas, planetas que existem, né, que seria aqui de forma bem figurativa, seriam, digamos assim, como se fossem umas outras espécies de consciência, né, por assim dizer. Então, o eu, ele estaria entre outras, digamos assim, outras consciências, outros complexos, outros sistemas autônomos da psique, que têm uma certa autonomia e que às vezes se manifesta
na consciência e de forma dominadora, né? Domina ali o eu, né, mesmo que seja momentaneamente. E aí uma figura que eu acho bastante interessante, que sempre me veio em mente, foi essa figura da alquimia, né? Ou seja, que o círculo com as estrelas seriam justamente as representações arquetípicas, mas quando o homem procura o mago, né, o homem procura olhar e ver de onde vem tudo isso, ele encontra ali algo que, como Jung falou, né, que supera a consciência, supera essas manifestações. Ou seja, de onde vêm essas representações, de onde vêm essas estrelas, né? E essa curiosidade do homem querer descobrir qual é a essência, né, de tudo isso. E aí ele diz o seguinte: do fato de a psique não constituir uma unidade, mas uma constelação, na qual, além do Sol, existem outros luminares, o complexo do eu não é o único complexo psíquico. Ou seja, Jung fazendo aqui essa correlação, né, essa de forma figurativa, né, fazendo essa analogia com o sistema, uma constelação, de que a psique seria uma constelação, né, onde além do Sol existe outros luminares e que o complexo do eu não é o único complexo psíquico. Não se pode descartar a possibilidade que complexos inconscientes tenham certa luminosidade, isto é, que desenvolvem certo grau de consciência, pois a partir deles podem desenvolver-se uma espécie de personalidades secundárias, como atesta a experiência da psicopatologia. Desde que isso seja possível, então também pode existir uma observação do complexo do eu, feita de outra base que se encontra também na mesma psique. Como já disse, parece-me que nisto se baseia a descrição crítica do complexo do eu, que ocorre nos sonhos e nos estados psíquicos de exceção. Ou seja, quem nunca lembra daqueles sonhos que você se vê, né, no sonho, só que você se vê de um outro ponto, de um outro ângulo, né? Além de você se ver no próprio corpo, mas você tem uma outra visão, como se você estivesse num ponto alto, às vezes até, ou até de lado, assim, né? Você se vê aquela movimentação no sonho. Ou seja, aqui Jung está se referindo a isso, ou seja, de que existe um ponto em que o eu, o complexo do eu, ele é observado, só que esse ponto ele difere do próprio eu, né, do complexo do eu. Ou seja, de que é possível também existir uma observação do complexo do eu feita de outra base que se encontra também na mesma psique. E daí ele fala, né? Daí é que nisso se baseia a descrição crítica do complexo do eu. Ou seja, daqueles sonhos que você se vê como se você fosse uma consciência à parte, né, do seu próprio corpo. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui e aí eu continuo no próximo vídeo, já pego direto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau.